noite, Cris e amigos do canal. Me chamo Ricardo, atualmente moro em Fortaleza. Hoje vou contar um relato que aconteceu comigo e com minha família quando viajamos do Pará para o Ceará. Sou paraense e vim embora para Fortaleza em 2014 à procura de melhores oportunidades de emprego, pois aqui seria uma das cidades que teriam a Copa do Mundo. Minha esposa nasceu em Fortaleza, então resolvemos vir embora para cá. Era uma época muito boa, conseguimos emprego assim que chegamos. Passou-se alguns anos, mas na época do relato só era somente eu, minha esposa e minha sogra. Meu irmão Juan vivia no interior do Pará, que também era minha cidade, e a falta de emprego lá era muito grande. E depois de muita conversa com nossa mãe, resolvemos que eu iria buscar meu irmão para morar aqui em Fortaleza conosco e conseguir um emprego aqui. Nosso carro na época era uma Spin preta, ano 2013. Um carro bom para esse tipo de viagem. Era automático e muito grande. Dava para trazer as coisas do meu irmão. Saímos daqui de Fortaleza, eu, minha sogra e minha esposa, por volta das 15 horas, depois que a minha esposa saiu do trabalho. A viagem foi tranquila, colocamos uma playlist selecionada e ficamos apreciando as paisagens do Ceará e tomando muito Monster para dar mais energia. Aquelas lindas montanhas rochosas de Itapajé e cidades próximas faziam a paisagem ser mais apreciável e agradável. Só que na beira das estradas, eu e minha esposa percebemos que na BR-222 tinha muitas cruzes e que ficamos conversando o quanto de pessoas morrem nas estradas pelo Brasil. E com pouco tempo que estávamos comentando sobre esse assunto, passamos por um acidente onde um pobre homem perdeu a vida, pois sua moto colidiu com um carro. Foi bem triste ver aquilo. Subimos pela Serra de Tianguá. Já pela parte da noite, Tianguá ainda fazia parte do Ceará. Percebemos que pelo trajeto da subida tinha mais cruzes. Aquilo era bem sinistro de se ver. Essa serra é conhecida por ser muito perigosa e que o motorista tem que prestar muita atenção naquele trajeto. Com o tempo, atravessamos a divisa do Ceará com Piauí. Já era por volta de 11h30 da noite. Passamos por uma cidade chamada Altos, em Piauí. E quando já íamos saindo da cidade de Altos, vimos umas pessoas deitadas no chão, provavelmente machucadas. Acho que deveria ter sido algum acidente. Algo que me chamou a atenção é que os veículos eram antigos, não condizia com a nossa época atual. Como eu vi que tinha pessoas ajudando, resolvemos seguir em frente, pois estava tarde da noite e tínhamos que ainda achar um local para dormir e continuar a viagem no dia seguinte. A poucos metros do acidente, vimos uma espécie de memorial com várias cruzes e velas acesas. Acredito por ter passado poucos dias de finados, ainda havia velas acesas naquele local. Resolvemos dormir em um hotel em Teresina para descansar e pela manhã saímos novamente em nossa viagem. Atravessamos Teresina, Piauí e passamos por Timon, no Maranhão. Quem tem costume de viajar pela BR-316 sabe que tem uma parte dessa BR no Maranhão que é terrível, muitos buracos, e isso faz com que a viagem fique mais longa, cansativa. Era muito triste ver várias pessoas tampando buracos para ganhar um trocado. Era de partir o coração. Quando foi em torno das 9 da noite, graças a Deus, chegamos em Bragança. Passamos somente 2 dias lá, pois não poderíamos ficar muito tempo, porque minha esposa só tinha pegado 5 dias de folga no trabalho e tínhamos que voltar o mais rápido possível e sem fazer paradas para dormir.
Assim como eu, meu irmão Juan tinha habilitação e a gente ia revezar no volante para que não ficasse tão cansativo. Saímos pela madrugada de Bragança para Fortaleza. Minha sogra fez uma oração fervorosa pedindo a direção de Deus e que ele ficasse no comando. Compramos vários energéticos para que a gente tivesse energia para essa longa viagem. Quando foi final da manhã, paramos em um posto de gasolina no meio do Maranhão e abastecemos o carro. Ah, Cris e amigos, aquilo foi a pior coisa que a gente fez, mas não tínhamos como adivinhar. Colocaram gasolina adulterada no meu carro e nos trajetos mais para frente o nosso carro começou a apresentar defeitos. Nem conto quantas vezes a gente teve que parar para fazer aquele carro funcionar e seguir em frente. O que era para ser uma viagem tranquila e rápida se tornou em um pesadelo. Calma, que ainda vai piorar. Minha esposa então ligou para seu emprego, avisando do ocorrido e que ela não iria trabalhar no dia seguinte. Mas a gerente dela falou: se ela não chegasse no mesmo dia do combinado, era para ela passar na RH para assinar a sua carta de demissão. Minha esposa se desesperou e disse que estaria lá sim, no dia seguinte. Todos nós ficamos ainda mais preocupados com aquela situação. No início da noite, ainda estávamos no Alto Alegre do Maranhão. Ainda faltava muito tempo para chegar em Teresina. Uma viagem que era para ser rápida se tornou lentíssima devido ao fato do carro estar com problemas. Já era mais de meia-noite quando saímos de Teresina. Já estávamos na BR-343. Tínhamos saído há pouco tempo de Teresina, quando de repente apareceu uma moça com roupas antigas e sujas, acenando pedindo carona. Só que não paramos. Primeiro motivo, poderia ser assalto. Segundo, se o carro desse defeito de novo, teria que esperar por mais ou menos meia hora para pegar novamente. Então seguimos em frente. Mas depois de 5 minutos dirigindo, vimos novamente aquela mesma mulher acenando pedindo carona. Todos nós que estávamos no carro ficamos abismados com aquela visão. E minha sogra, que é evangélica, clamou logo: o sangue de Jesus tem poder. Isso é coisa do diabo. Tá repreendido. Todos nós ficamos perplexos com aquele acontecimento. Até que, quase chegando na cidade de Altos, em Piauí, o carro deu problema novamente. Só que agora todos nós estávamos com medo de que aquela assombração aparecesse novamente. E ficamos ali no prego, dentro do carro, em uma estrada quase deserta, altas horas da noite. Minha sogra passou o tempo todo orando. Quando eu olhei mais à frente, vi aquele monumento com várias cruzes. Eu vi que aquele local era onde estavam as velas acesas. Só que desta vez estava tudo escuro e com certeza era aquele memorial que passamos na BR-343 dias atrás. Todos nós ficamos em silêncio, ninguém teve coragem de sair do carro. Até que de repente alguém bateu no vidro do carro. Chega, minha alma saiu do corpo por causa daquele susto. Foi então que um homem humilde perguntou se a gente precisava de ajuda. Nós ficamos apreensivos, vai que era um assalto. E ficamos conversando com esse senhor com a janela meio aberta. E explicamos o que estava acontecendo com o carro. Aí ele falou: sorte de vocês, eu sou mecânico. Estava indo para casa quando vi o carro de vocês parados e imaginei que precisassem de ajuda. Depois daquela conversa, eu e meu irmão descemos do carro e pegamos nossos celulares e abrimos o capô e iluminamos o motor do carro. O senhor começou a examinar o carro e falou que era a gasolina que estava fazendo o carro ter problema.
Então ele disse que a gente deveria tirar aquela gasolina e fazer uma limpeza quando a gente fosse abastecer novamente. Aquilo não ia resolver de imediato, mas ia melhorar bastante e dava para chegar em casa. Eu e meu irmão ficamos surpresos, pois até aquele momento a gente não sabia o que tinha acontecido com o carro. E como é que ele sabia que o problema era gasolina adulterada se ele não tinha nenhum equipamento para fazer o teste? Bom, enfim, ele fechou o capô da Spin e perguntamos o quanto ele queria pelo seu serviço. Ele disse que não precisava, pois a recompensa quem dá é Deus. Minha esposa e minha sogra agradeceu muito aquele senhor gentil. E ele saiu em direção a Teresina até que desapareceu na escuridão. Entramos no carro e logo ele pegou, graças a Deus. Minha esposa então teve uma ideia. Gente, não vai dar tempo a abrir loja amanhã mesmo. Quando chegar em Fortaleza, coloco um atestado e quero ver se ela vai me demitir por causa disso. Em seguida, minha sogra falou também. Gente, foi Deus que nos mandou esse senhor para nos ajudar. Então vamos para um hotel mais próximo e vamos descansar. Vai que esse carro dá problema de novo e a gente não encontra outra pessoa bondosa para nos ajudar? Todos nós concordamos em dormir em um hotel e passar o restante da noite. A poucos minutos de onde estávamos havia um hotel, ali mesmo em Altos, na própria BR. Pedimos um quarto para 4 pessoas e fomos descansar, pois estávamos exaustos com aquela viagem macabra. Pela manhã a gente foi tomar café e estávamos no salão, quando perguntei aos donos do hotel se eles conheciam alguma oficina que pudesse consertar o nosso carro o mais rápido possível. O senhor respondeu, sim, eu conheço. Vocês sabem qual é o problema? Nesse momento, a gente explicou sobre a nossa aventura indesejada. Falamos também da mulher que apareceu 2 vezes pedindo carona. Em seguida, um homem nos ajudou a fazer o carro funcionar. O dono do hotel me olhou com uma cara estranha e perguntou, onde foi mais ou menos que vocês viram isso? Respondi que era mais ou menos na entrada da cidade de Altos, quem vinha do sentido de Teresina. E falei que o lugar tinha várias cruzes na beira da BR. Foi então que ele falou, amigos, eu não conheço vocês e pelo jeito também vocês não conhecem a história do desastre. Nós 4 ficamos olhando para a cara dele sem entender o que era esse tal desastre. Foi então que o dono do hotel nos explicou. Gente, o que vocês viram foram as almas das vítimas do desastre. Vou tentar contar resumidamente para vocês o que aconteceu naquele local. Na década de 50, um ônibus se chocou de frente com um caminhão e que várias pessoas vieram a óbito. Até o prefeito de Piripiri, na época, estava no ônibus. Poucas pessoas sobreviveram e muitas faleceram ali mesmo no local. Foi muito triste aquele acidente. Dizem que ouviram o barulho do impacto a quilômetros de distância. Nesse local onde vocês estavam, é famoso por aparecer assombrações. Aparece uma mulher pedindo carona. Quando a pessoa para, ela entra do carro e pouco tempo depois, ela simplesmente desaparece. Ali também é danado para o carro quebrar. E do nada aparece um homem oferecendo o seu serviço de mecânico. E não é só isso. Tem gente que vê várias pessoas na beira da estrada chorando, pedindo ajuda, como se tivesse acontecido algum acidente. Teve uma vez que uma conhecida minha que pediu às almas do desastre para que ela conseguisse um emprego. Em troca, ela acenderia 2 maços de vela como forma de agradecimento. Ela conseguiu-se um emprego, porém ela só levou 1 maço de velas. E quando foi à noite, várias almas vieram cobrar ela. E no dia seguinte ela levou correndo o maço de vela que faltava. Eu fiquei sem forças nesse momento. Eu lembrei do acidente que tínhamos visto
quando passávamos indo pro Pará. Minha sogra logo falou: isso é coisa do demônio. Eu, minha esposa e meu irmão ficamos mudos e perdemos até a vontade de tomar café. Logo em seguida a gente pegou nossas coisas e fomos para a oficina. E adivinha? Não era que o fantasma estava certo? No meio do caminho tem muitos combustíveis adulterados e de baixa qualidade. Os mecânicos tentaram amenizar a situação e pegamos a estrada novamente rumo de casa. Todos nós ficamos a viagem toda nos questionando por que será que a gente viu aquelas assombrações. Graças a Deus a Spin não deu mais problema e conseguimos chegar em Fortaleza no final da tarde. A minha esposa foi logo atrás de um atestado para levar no trabalho. Todos nós ficamos abismados com o que passamos na viagem. Hoje em dia meu irmão já tem família e filhos e eu tenho uma filha de 1 ano. Cris, no início de 2024, viajamos para o Pará novamente e passamos novamente por aquele local, só que desta vez de dia. Quando olhamos para o memorial, não vimos nada, só que quando olhamos para o outro lado, lá estava o mecânico passando pela estrada. E saímos o mais rápido possível dali. Vai que aparece a mulher pedindo carona de novo? Cris, fico agradecido pelo espaço cedido para contar meu relato da minha viagem macabra.